Todas as pessoas estão ocupadas com suas vidas agitadas. Sung-woo desembarca de um ônibus lotado. Ele parece bastante exausto de sua viagem. Ele precisa fazer esse difícil percurso de ônibus todos os dias, pois se desloca de casa para o trabalho. Seu amigo An-ho zomba dele porque Sung-woo completou seu árduo serviço militar como sargento da reserva das Forças Especiais e agora nem consegue suportar 2 horas de viagem. Sung-woo responde a An-ho, relembrando de que ele sequer completou o serviço militar por causa de uma garota, Mi-young. Após ouvir esse insulto, An-ho fica completamente em silêncio e ambos seguem para sua turma. Sung-woo sente-se um pouco mal com o silêncio de seu amigo e pergunta se An-ho está chorando. An-ho aponta para o céu, no topo do prédio da biblioteca, e diz a Sung-woo que viu uma mensagem no céu dizendo Download Monsters e que essa mensagem desapareceu quando o progresso atingiu 100%. Sung-woo acredita que An-ho está triste por causa de sua ex-namorada e está vendo coisas no céu devido ao tempo que ele passa jogando videogames. Sung-woo, preocupado com a situação, pede a An-ho para se concentrarem e voltarem à realidade, pois eles precisam ir para suas respectivas aulas. Durante as aulas, Sung-woo começa a sentir tonturas e luta para se manter acordado. De repente, ocorre um apagão e todas as luzes se apagam. Uma mensagem do sistema surge na frente de todos na sala. A mensagem indica que eles devem escolher uma equipe que possa ajudá-los durante o apocalipse. Após o ocorrido, um cronômetro de 15 segundos começou a contar, e diferentes cartas de habilidades com estrelas apareceram em frente à turma. Alguns alunos entraram em pânico e pediram aos outros para não escolherem nada, temendo os possíveis perigos. Sung-woo, por outro lado, é cético e acredita que não escolher uma carta dentro do tempo estipulado pode ser ainda mais perigoso. Sung-woo tentou escolher uma carta de guerreiro com 2 estrelas, mas foi precedido por Min-soo, um garoto gordinho da turma de Min-tsu, que acabou recebendo uma espada em suas mãos. Sung-woo ficou um pouco em pânico e decidiu escolher aleatoriamente uma carta com mais estrelas. A carta que Sung-woo escolheu pertencia à classe Necromante 5 estrelas, e a carta de habilidade foi incorporada a ele. Quando o tempo se esgotou, Sung-woo e Min-soo foram os únicos que escolheram alguma carta. Min-soo está maravilhado com sua nova espada. Após algum tempo, um aluno entra correndo na sala de aula com um pequeno monstro parecido com um duende às suas costas. O monstro está constantemente esfaqueando o ombro do aluno, que grita por ajuda. Continuando a história, Sung-woo continua a enfrentar a situação, percebendo que depender de Min-soo ou dos outros alunos não é uma opção viável. O Goblin avança em sua direção com o pequeno punhal. Sung-woo está ciente de que será igualmente vulnerável se for capturado como o aluno anterior que foi morto pelo duende. Com determinação, ele desfere um poderoso chute no duende, lançando-o para trás. Sung-woo percebe que o duende mal parecia ter 30 quilos e que poderia derrotá-lo facilmente. Ele agarra uma cadeira e esmaga a cabeça do duende com toda a sua força. O Goblin é derrotado e Sung-woo recebe 10 moedas de ouro do sistema como recompensa por sua vitória. Todos ficam chocados ao testemunhar essa cena. Sung-woo se adapta rapidamente à situação e percebe que o mundo se fundiu com o jogo. Enquanto ele está ocupado tentando compreender a situação atual, uma mensagem do sistema aparece, informando que ele tem o poder de comandar os mortos sob sua autoridade. Ele seleciona a opção Esqueleto de Goblin em sua lista de comandos, e o Goblin morto atrás dele é reanimado como um esqueleto. Neste momento, Sung-woo compreende que sua classe de necromante lhe permite invocar criaturas mortas-vivas. Com 2 duendes adicionais invadindo a sala de aula, Sung-woo imediatamente ordena ao seu esqueleto morto-vivo que ataque os inimigos. O esqueleto investe contra um Goblin e o esfaqueia no ombro, mas o golpe não é profundo o suficiente, resultando no empurrão do duende para trás. Os 2 duendes retaliam, cortando os ossos do esqueleto um a um. Percebendo que precisa ajudar seu esqueleto e que eliminar os 2 duendes é fundamental, Sung-woo percebe que precisa de uma arma adequada. Ele se vira para Min-soo e pede sua espada, mas Min-soo, sendo um covarde, recusa-se a fornecê-la. Sung-woo considera patético e sugere que Min-soo utilize sua espada para descascar batatas.
Determinado a resolver a situação, Sung-woo agarra outra cadeira e a lança contra os dois duendes que estão atacando seu esqueleto. A cadeira empurra os duendes para trás, dando ao esqueleto morto-vivo a oportunidade de finalizá-los com sua faca. Song-woo é recompensado com 20 moedas de ouro por derrotar os dois duendes. Após o confronto, Sung-woo recebe uma nova mensagem do sistema informando que ele alcançou o número máximo de lacaios sob sua autoridade. Seus colegas o questionam sobre o que aconteceu, mas ele também não tem ideia do que está acontecendo. Outros estudantes especulam que a mesma coisa está ocorrendo em todo o campus, pois conseguem ouvir os gritos dos outros. No entanto, ao abrir as cortinas das janelas, Sung-woo testemunha incêndios por toda a cidade. Alguns alunos decidem que precisam deixar o campus se quiserem sobreviver. No corredor, eles encontram mais goblins que começam a persegui-los, mas todos são dominados pelos esqueletos mortos-vivos de Song-woo. Enquanto os esqueletos lutam contra os duendes, ele instrui os outros alunos a fugirem enquanto eles seguram os inimigos. Song-woo também percebe que esse mundo agora funciona como um jogo e que ele pode se tornar mais forte ao derrotar goblins e subir de nível. Durante a batalha, um dos esqueletos mortos-vivos é derrotado e sua cabeça voa em direção a Song-woo. No entanto, os goblins estão exaustos e os outros dois esqueletos conseguem derrotá-los, concedendo a Song-woo 20 moedas de ouro e um novo nível. Agora no nível 2, Song-woo tem acesso à sua janela de status. 5 cartas de habilidade aleatórias aparecem diante dele, e ele pode escolher uma delas como recompensa por subir de nível. Ele opta por uma carta que aumenta seu número máximo de lacaios em 1. Agora, ele pode controlar até 4 esqueletos mortos-vivos simultaneamente, embora tenha consumido a maior parte de sua mana ao invocar tantos esqueletos. Ao olhar pela janela, Song-woo percebe que a situação lá fora é pior do que no próprio campus. Enquanto descem as escadas com os esqueletos, An-ho fica assustado com um dos esqueletos e acaba por esfaqueá-lo na cabeça. Após perceber que Song-woo está a salvo, An-ho fica aliviado. Song-woo explica-lhe que os esqueletos são parte de sua habilidade como necromante. Curioso, Song-woo pergunta a An-ho que classe ele escolheu. An-ho responde que escolheu a classe de trapaceiro de 1 estrela. Continuando a descer as escadas com os esqueletos, eles recebem uma mensagem informando que adquiriram uma sinergia com punhais. Essa sinergia significa que se 5 membros do grupo estiverem equipados com adagas, terão 10% de chance de causar um golpe fatal e receberão 10% de ouro adicional. Enquanto continuam descendo, deparam-se com outro grupo de goblins, incluindo um chefe goblin. Os goblins são afetados por uma habilidade chamada Perfume da Morte, que enfraquece seus atributos em 30%. O odor da morte é ativado automaticamente. Quando há 4 ou 5 esqueletos presentes no grupo, eles começam a enfrentar os goblins. No entanto, o chefe goblin ativa a habilidade Wild Berserker, fortalecendo todos os goblins sob o seu comando. Os goblins tornam-se mais poderosos e começam a empurrar os esqueletos para trás. Song-woo percebe que a habilidade do chefe goblin está a fazer os esqueletos recuarem, então ele ordena a um dos esqueletos para cortar o braço do chefe goblin, que ele estava usando para a habilidade Berserker. O esqueleto consegue cortar o braço do chefe goblin, enfraquecendo os goblins, e os esqueletos conseguem derrotá-los com facilidade. O chefe goblin fica furioso, mas é rapidamente morto pelos esqueletos que trabalham em sinergia. Após a batalha contra os goblins, Song-woo recebe uma lança rudimentar de uma mão e o bracelete do chefe goblin, que estava usando para a habilidade Berserker. Ele sente-se um pouco feliz com suas conquistas e elogia um dos seus esqueletos, que começa a fazer barulhos estranhos e assustadores com seus ossos. Ao chegarem à entrada do campus, deparam-se com um grupo de sobreviventes. Song-woo ordena aos seus esqueletos que se escondam na sala de cópias, pois sabe que as pessoas podem ficar assustadas ao vê-los. No entanto, ao tentar sair pela porta principal, Song-woo é impedido por um dos membros do conselho estudantil chamado Jin-sok, que era conhecido por seu comportamento intimidador e assediador. Jin-sok se apresenta como um mestre do escudo com 2 estrelas e se vangloria de ter matado um dos goblins. Ele afirma que todos aqueles que possuem armas devem trabalhar juntos para proteger os outros alunos.
Min Tsu corre em direção a Jinsook e relata que ouviu um som fraco de goblins perto da entrada. Jinsook ordena aos alunos que entrem no café para que ele e os outros rapazes com habilidades possam protegê-los. A situação na entrada do campus é tensa, com os estudantes trancados e incapazes de sair. Songgu instrui Anho a se aproximar da entrada do portão, onde eles encontram uma mensagem informando que a porta de entrada foi selada por uma força mágica. Eles têm apenas 2 horas e 11 minutos para derrotar o monstro-chefe, caso contrário, os monstros dentro do prédio ficarão ainda mais fortes. Songgu já tem um plano em mente, mas é interrompido por Jinsook, que sugere que eles mantenham os monstros lá dentro até que reforços cheguem. No entanto, Songgu argumenta que essa situação pode estar acontecendo em todo o país e esperar por uma equipe de resgate seria inútil. Jinsook refuta, alegando que o exército coreano é mais forte que os monstros. Songgu, frustrado com a atitude de Jinsook, decide seguir em frente e se dirige para as escadas. No entanto, eles são bloqueados por um grupo de 5 duendes que se aproximam. Songgu comanda seus esqueletos a saírem para enfrentar os duendes. Ao verem os esqueletos, todos ficam assustados, pois pensam que eles fazem parte das forças dos monstros. No entanto, Songgu os tranquiliza, explicando que os esqueletos são controlados por ele e fazem parte de sua classe, que é mais poderosa do que a de Jinsook. Os duendes ficam aterrorizados com a habilidade de Areia da Morte dos esqueletos, que reduz seus atributos em 30%. Songgu, determinado a convencer os outros a se juntarem a ele na caça ao monstro-chefe, ordena aos esqueletos que continuem atacando os duendes. Ele próprio entra na batalha, empunhando sua lança e lutando com determinação. 2 duendes tentam fugir, mas Songgu comanda os esqueletos para bloquearem o caminho deles. Enquanto luta contra si mesmo, Songgu quer provar aos outros que derrotar os monstros não é impossível. Um dos duendes é morto por um esqueleto, enquanto o outro tenta escapar. Songgu lança sua lança e acerta em cheio nas costas do duende, derrubando-o. Todos ficam maravilhados com a cena de combate. Songgu recebe um bilhete de roleta do sistema por ter derrotado 20 monstros, tornando-se a 34ª pessoa a realizar essa conquista. Sua classificação é elevada para o status infinito, uma honra concedida apenas a 100 pessoas elegíveis. Songgu elogia os esqueletos pelo trabalho bem feito, e eles respondem fazendo os barulhos estranhos com seus ossos novamente. Songgu entra no café e informa a todos que não há reforços a caminho. Ele adverte que, se não conseguirem encontrar e matar o monstro-chefe dentro do tempo estipulado, serão mortos por monstros ainda mais fortes se não conseguirem encontrar e matar o monstro-chefe dentro do tempo determinado. Um dos estudantes diz a Songgu que viu o monstro-chefe no telhado e que matou o seu professor. Agora ele sabe qual é o seu próximo destino, mas ninguém se apresenta para se juntar ao seu grupo. Até o seu amigo Anho, que quer ficar para trás. Mas ele força-o a vir com ele porque precisa da faca, mas não para os seus esqueletos. Uma rapariga de 23 anos, Jizou, apresenta-se. Ela tem uma classe de 3 estrelas chamada Caçadora de Tigres e pede a Jinsook para ir com eles. Mas ele é um cobarde, por isso inventa uma desculpa de que tem de ficar para trás para defender os outros alunos. Jizou e o seu grupo começam a dirigir-se para o telhado. Encontram alguns goblins nas escadas, alguns dos quais sobem com os esqueletos para se defenderem dos goblins, enquanto Jizou lida com os 2 goblins que vêm por trás usando a sua espada rápida. Seung-woo e Anho ficam ambos impressionados com a habilidade de Jizou nos andares superiores. Eles encontram o professor Van ferido. O professor Van diz a Seung-woo que a maioria dos seus alunos está morta porque tentaram ir para o telhado, de acordo com as instruções do manual de evacuação de emergência. No entanto, eles encontraram o monstro-chefe lá e a maioria dos alunos foi morta. O professor Van dá instruções a Seung-woo para nunca ir para o telhado, e estas provaram ser suas últimas palavras. Seung-woo recebe uma nova missão exclusiva após a morte do seu professor. A missão diz que ele pode apaziguar o rancor do morto derrotando o monstro-chefe dentro do limite de tempo dado, e essa escolha afetará o seu destino. Seung-woo fica mais furioso e dirige-se para o telhado para lutar contra o chefe com seus companheiros. O telhado está em um estado terrível,
com os duendes pilhando os pertences valiosos dos cadáveres dos estudantes. Seung-woo e Jisoo ficam furiosos ao verem isso. Seung-woo usa o bracelete Berserker para aumentar as estatísticas dos seus esqueletos e inicia uma escaramuça no telhado. Todos estão lutando, o que deixa Anho um pouco excitado, e ele lança sua faca, acertando na cabeça de um goblin, obtendo sua primeira morte. Anho, agora mais encorajado, parece uma personagem de Jojo. Depois de encontrarem o cheiro da morte, os duendes sobreviventes assustam-se e fogem para o seu chefe, o Capitão dos Duendes. Com o rugido do Capitão dos Duendes, a moral dos duendes aumenta e eles começam a atacar o grupo de Seung-woo. No entanto, eles ainda não são páreo para seus esqueletos. Enquanto isso, o Capitão dos Duendes começa a esmagar os esqueletos um por um. Surge a pergunta: quem consegue criar mais esqueletos com os cadáveres? No entanto, isso esgota a mana de Seung-woo. Anho lança duas facas em direção ao chefe, mas elas são bloqueadas pelo ombro dele. Isso deixa o chefe ainda mais furioso, e ele começa a atacar Anho. Os esqueletos tentam salvá-lo, mas dois deles são facilmente esmagados por um golpe do chefe. Um esqueleto sobrevive e consegue acertar um golpe no chefe enquanto ele está ocupado lidando com o último esqueleto. Jisoo aproveita essa oportunidade e corta o chefe, ferindo-o um pouco. Seung-woo começa a lutar de forma mais estratégica, usando seus esqueletos como isca, enquanto lança sua lança contra o chefe, cortando-lhe levemente o rosto. O chefe fica cada vez mais agitado e esmaga alguns dos esqueletos de Seung-woo. Agora, Seung-woo mal tem mana suficiente para invocar mais um esqueleto. Ele convoca Anho, que vê uma espada presa nos escombros e sabe que precisa acabar com isso rapidamente ou todos morrerão. Sang-woo pega na espada e ordena aos seus dois esqueletos que ataquem o chefe. Infelizmente, o chefe esmaga os esqueletos rapidamente. No entanto, o terceiro esqueleto salta em direção ao chefe com uma espada. O chefe consegue desviar do ataque, mas algo inesperado acontece. Sang-woo tinha planeado a sinergia de espadas entre Seung-woo, Ji-Soo-yun e o esqueleto, ativando assim a sinergia. Isso faz com que o peso das espadas seja reduzido em 50% e aumenta a velocidade de ataque em 10%. Seung-woo avança em direção ao chefe com uma cadeira, enquanto os outros membros do grupo também começam a atacar o chefe. Anho consegue acertar no braço do chefe com uma faca. Sang-woo ordena ao seu último esqueleto que ataque o chefe. Esse esqueleto foi o primeiro goblin que Sang-woo matou, e surpreendentemente, ele decapita o chefe com uma espada. Num único golpe, o grupo recebe 255 de ouro por ter derrotado o goblin. Sang-woo sobe de nível para o nível 3 como capitão. O esqueleto também absorve o mana do Capitão Goblin, o que melhora sua classe. Além disso, ele ganha uma tatuagem na testa. Agora ele é um Goblin de Elite nível 2 e também possui o atributo de comandante. Sang-woo acredita que seu atributo de comandante será útil quando ele conseguir mais esqueletos. Anho sobe para o nível 2 e Ji-Soo-yun sobe para o nível 3, e todos eles recebem opções para escolher uma carta aleatória como recompensa. Sang-woo, após escolher uma carta, ganha a habilidade básica de criar armas a partir de ossos. Essa habilidade custa 10 pontos de mana e permite que ele crie espadas, bastões, lanças e arcos usando os ossos dos cadáveres. Por ter completado uma missão exclusiva em vingança ao seu professor, Sang-woo recebe uma recompensa exclusiva e seu destino é ligeiramente alterado. Seu número máximo de lacaios aumenta para 5, permitindo que ele invoque mais aliados. Ano recebe um capuz como recompensa, que aumenta sua chance de se esconder dos monstros em 50%. Embora possa usá-lo para fugir dos monstros, Ano decide usá-lo para lutar, já que agora ele aprendeu a lutar contra eles. Ji-Soo-yun recebe uma pedra de amolar de fogo, que, quando usada para afiar sua lâmina, tem a chance de fazer sua espada pegar fogo durante um ataque. Sang-woo diz ao grupo que eles poderão testar suas novas capacidades mais tarde, mas agora precisam voltar para a entrada. Jin-Soo está zangado com todos, pois continuam a afirmar que ele deveria ter subido com Sang-woo. Ele expressa sua raiva, chamando Sang-woo de idiota e afirmando que ele provavelmente está morto.
No entanto, de repente, esqueletos aparecem atrás de Jin-Soo, deixando-o assustado. Ele então se apressa em direção à entrada, que se abre quando ele a toca. Sang-woo aproveita a oportunidade para dizer a Jin-Soo que ele é patético,